Olá a todos, vamos começar a nossa aula de matemática. Meu nome é professor Tiago, também pode me chamar de professor Titi, não tem problema nenhum. Nós vamos estudar potenciação com base 10, tá legal? E quem quiser se inscrever no canal, eu agradeço muito. Primeiro, pediria a vocês que pegassem uma calculadora, por gentileza. E também pegassem uma folhazinha de papel, tá? Um rascunho para a gente fazer alguns cálculos. Cálculos bem simples, né? Que não são complicados, mas que a gente pode utilizar a calculadora, porque ultimamente a gente tem utilizado muitas mídias digitais, a gente tem utilizado o computador, várias ferramentas no estudo de matemática. Então, isso é uma tendência, a gente tem aceitado muito essa utilização no dia a dia. E realmente no dia a dia a gente utiliza bastante. Então, não há nada de mal da gente começar aí a se familiarizar com a calculadora, tá legal? Então eu vou passar aqui algumas contas, peço que vocês realizem na calculadora e coloquem o resultado no papel, por favor. Então vamos lá. Muito bem, agora que vocês fizeram esses cálculos aí, né? Espero que tenham anotado do lado no caderno, tá bom? Nós vamos começar a relembrar algumas coisas que a gente viu até na aula passada, que é o seguinte. Quando a gente vai falar de potenciação, a gente sabe que o termo que fica nessa parte aqui, ó, este termo aqui de azul, ele se chama base, não é? Este termo que fica um pouquinho acima do número, pequenininho, ele se chama expoente, tá aqui de vermelho para poder destacar o nome dele. E esse aqui é justamente a potência. Então tem esses nomes que a gente precisa ir guardando, que toda vez que a gente estiver se referindo a uma potência, a gente vai estar falando nesses termos. Quando falar qual é a base de tal número, você tem que saber que quando a gente fala de base, nós estamos falando desse número aqui. Quando se fala de expoente, é aquele que está em cima. E quando a gente fala potência ou resultado, né? Isso aqui também é o resultado dessa conta. É desse termo que a gente está falando. Outra coisa que também é muito importante nesse estudo é o seguinte. Quando a gente fala 3 ao quadrado, a gente não pode se confundir e fazer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, 6, não é? A gente não pode multiplicar esses termos, tá bom? Isso não é o cálculo da potência. O cálculo da potência é o seguinte, 3 ao quadrado significa que eu devo multiplicar 3 vezes 3. Esse númerozinho que está aqui em cima, manda você repetir o 3 duas vezes, ó. Por isso que ele saiu repetido 2 vezes. E se fosse então 3 elevado à terceira ou ao cubo, aí você faria 3 vezes 3 vezes 3. Aí se fosse 3 elevado à quinta, 3 elevado à quinta potência,
Então, você faria 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Tá legal? Mas isso aqui foi um tema estudado na aula passada, né? Que a gente não vai se aprofundar tanto. Porque o que nós vamos falar agora vai ser justamente da potência, a nossa aula de hoje, né? Desta semana, é a potência, só que de base 10. Essa potência aqui, ó. Ao invés de ser o número 3 aqui, então a gente vai estudar os números que tem a base, como base o número 10. Tá legal? Então vamos aqui, ó. Veja como é fácil. A gente acabou de fazer o seguinte. Aliás, antes de eu falar do que a gente fez, pensa comigo. 10 elevado ao quadrado. O que é 10 elevado ao quadrado? Ah, professor, tem que repetir a base 2 vezes, não é assim? Então vai ser 10 vezes 10, de acordo com o que a gente falou agora há pouco. E de acordo com o que você acabou de fazer na sua calculadora, 10 vezes 10 deu 100, não é? E 10 a terceira, como é que resolve? Ah, 10 a terceira é 10 vezes 10 vezes 10. Não é isso? E quanto que deu no seu resultado? No seu resultado, provavelmente, né? Com certeza, se você acertou, deu 1000. Né? 10 vezes 10 vezes 10. E 10 a quarta, quanto que é? 10 a quarta é 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes 4. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Por que eu coloquei 4 números 10? Porque aqui o expoente é 4. Então, tem que fazer a multiplicação 4 vezes da base. E vai dar quanto esse resultado? Ah, na minha deu 10.000. Certinho. Então, é isso mesmo. Aí, vocês vão ver que coisa mais simples e tranquila dessa matéria. Estão vendo que aqui é 4? Observe que aqui tem 4 zeros depois do número 1. Estão vendo que aqui é 3? Observe que aqui tem 3 zeros depois do número 1. Estão vendo que aqui é 2? Olha lá, aqui só tem 2 zeros depois do número 1. Então, a potência de 10 é assim. Se eu disser para vocês 10 elevado à décima, o que você vai fazer? Você vai colocar o número 1 e vai enfileirar 10 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente assim que você calcula. Você nem precisa realizar os cálculos. Basta você colocar o tanto de zeros que já vai estar resolvido. Agora, uma outra coisa importante é o seguinte. Deixa eu só usar uma cor de tinta aqui, a cor preta mesmo. Vamos pensar no número 200. O que é o número 200? O número 200, a gente pode pensar nele como sendo 2 vezes 100. Concorda comigo? Também posso pensar no número 500. Que jeito que eu posso pensar no número 500? Ah, eu posso pensar nele como 5 vezes 100. Vários outros números podem ser pensados dessa maneira. Por exemplo, 16.000. 16.000 eu posso pensar como 16 vezes 1.000. E aí, a gente pode escrever esses números da seguinte maneira. Eu posso escrever o número 2, o sinal de vezes eu posso repetir, e o 10, ao invés de escrever 10, o 100, desculpa. O 100, ao invés de eu escrever o 100 normalmente, eu escrevo ele como 10 elevado ao quadrado. Isso é uma potência de 10. A mesma coisa acontece com o 500. Eu posso escrever o número 5, colocar o sinal de vezes e aqui colocar 10 elevado ao quadrado. Por que eu estou escolhendo ao quadrado? Porque aqui, ó, 1, 2 zeros. E como que vai ficar o 16.000 então? O 16.000 pode ficar 16 vezes 10 elevado à terceira. Então é isso. Viram como é simples? O importante é saber o seguinte: 16.000 pode ser escrito desse jeito, como também pode ser escrito deste jeito. Isso também é 16.000. 200 pode ser escrito assim, como também pode ser escrito assim. 200
isso também é 200. A mesma coisa com o 500. 500, isso aqui também é 500, certo? Então, vocês estão aprendendo uma nova maneira de escrever alguns números, tá? Que é muito importante. Tá legal? Então, vamos finalizar. E pronto. Muito obrigado. Tchau, tchau.